abençoe a vida de todos. Vamos meditar hoje lá em Gênesis capítulo 4. Ontem já foi uma noite muito proveitosa, friorenta, mas proveitosa. Mas cremos que também será uma manhã menos friorenta, mas tão proveitosa quanto ontem à noite. Gênesis 4, faremos a leitura de todo o capítulo, mas pontuaremos algumas coisas nesse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não lhe ferisse de morte quem quer que encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E a Enoque nasceu de Irade. Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Vamos falar hoje de 2 descendências. Vamos falar hoje de descendência, 2 sementes. Eu sei que a igreja aqui, como ontem a Ricardo e a Marisa me contaram, é uma igreja
familiar, né? Que famílias vêm de geração após geração. Mas eu quero alertar os irmãos, né, que a nossa descendência com relação ao Senhor não é uma descendência sanguínea, mas é uma descendência da fé, né? E nós veremos que quisera que fosse, né, que filho de crente, crentinho fosse, mas nós veremos que nem sempre é assim. E aí nós veremos qual é o caminho dessas duas descendências, dessas duas sementes aqui relatadas em Gênesis 4, quais são as consequências, como que essas duas sementes elas vão agir diante da presença do Senhor. Se os irmãos lembrarem, né, como toda vez que a gente começa a ler a Escritura, eu falo assim, esse ano eu estou determinado a ler a Bíblia, a gente vai lá e começa lá em Gênesis. E aí a gente vê como que Deus foi criando todas as coisas. Gênesis 1, Gênesis 2, Ele cria todas as coisas que há no céu, na terra, cria o homem para que esse administrasse, governasse, fosse o gerente da criação, e bota o homem na terra para que o homem cuidasse, cultivasse, guardasse toda a criação, desenvolvesse a criação. Então, quando Deus cria todas as coisas, Ele termina dizendo que eis que é tudo muito bom. Ele criou tudo perfeito, tudo estava em plena harmonia, tudo atingiu o propósito criacional de Deus. A criação revelava o Criador, havia uma harmonia entre o Criador, o homem e o restante da criação. E quando a gente chega aí no capítulo 3, nós vemos que essa harmonia ela existia porque Deus constantemente ele vinha até Adão e Eva na viração do dia, e ali havia uma harmonia entre o Criador e a criatura. No entanto, existia, sempre, como costumo dizer, sempre existe um mas na história. O capítulo 3 começa com a expressão mas. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, ela vai, ela engana, ela persuadiu Eva, e Eva e Adão então tomam do fruto que o Senhor disse que não deveria comer. Eles tomam do fruto, comem, e a partir daí vem as consequências. E nós começamos a ver as consequências não só na descendência, mas no próprio Adão e na própria Eva. Por exemplo, ele vai dizer para Eva que em dores ela daria luz. Nós vemos a consequência, né, porque quando nós vemos Deus criando todas as coisas, para que o homem vivesse debaixo do plano criacional de Deus, do plano da vontade do Senhor, o Senhor basicamente ele nos dá 3 mandatos, né? Os irmãos sabem quais são esses mandatos? Aqui atrás. Para que o homem vivesse em harmonia com o Senhor, em obediência ao Senhor, 3 mandatos deveriam reger toda a vida do ser humano nessa terra. E quais são esses mandatos? Social, cultural e espiritual. Os 3 mandatos: mandato espiritual, social e cultural. Tudo isso englobaria toda a existência do homem. O homem deveria ter a sua existência pautada nesses mandatos. Viveria na presença do Senhor, em obediência ao Senhor, exercendo esses mandatos. O mandato espiritual, quando o homem se relacionava com Deus, relacionamento direto com Deus. Relacionamento social, né, o mandato social, o nosso relacionamento com o próximo. E o mandato cultural, o nosso relacionamento com a criação, com o cosmos. Como que o homem deveria guardar, cultivar, desenvolver a criação. E aí nós vemos que o pecado ele vai justamente romper com isso. Não é que os mandatos eles foram extinguidos, mas nós vemos a quebra desses mandatos. Por exemplo, quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz, nós vemos e nós veremos no nosso estudo, que a primeira coisa é o mandato espiritual sendo quebrado. Se o mandato, quando o mandato espiritual, o relacionamento com Deus é quebrado, por consequência, os outros mandatos também são quebrados. A primeira coisa que acontece é que o homem ele foge da presença do Senhor. Lembra lá com Adão e Eva? Quando eles abrem os olhos, eles percebem que estão nus
eles ouvem, eles cozeram folhas de figueiras para si, e ao ouvirem a voz do Senhor, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se escondem na presença do Senhor. Há ali uma ruptura, não há mais uma harmonia entre o Criador e a criatura. A criatura agora se incomoda com o Criador, não consegue mais viver harmonicamente. Mas não só isso, o mandato social também é quebrado. Porque antes a harmonia que havia entre Adão e Eva, os dois sendo um, e Adão dizendo: essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se varão por quanto do varão foi tomada. Aquele que antes elogiava a sua mulher, agora ele está acusando a sua mulher, dizendo: foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que tu me destes. Mas não só isso, o mandato cultural também é quebrado, porque Deus disse para Adão: porque você ouviu a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você vai obter dela, no suor do teu rosto você vai comer o pão que penosamente você granjeou. E aí nós vemos que isso se estende à descendência. Mas existe uma esperança de redenção em Gênesis 3,15, quando o Senhor faz a seguinte promessa: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele falando para a serpente: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor, a partir de Gênesis 3,15, toda a história da humanidade parece simplório, mas espiritualmente falando, toda a história da humanidade se divide nessas duas descendências: a descendência da mulher e a descendência da serpente, a descendência incrédula e a descendência daqueles que temem o Senhor, a descendência daqueles que esperam a promessa e a descendência daqueles que querem viver de acordo com a sua própria vontade. Quer ver como que a consequência do pecado afetou essas duas descendências? Então perceba, o Senhor ele promete duas descendências: descendência da serpente e descendência da mulher, semente da serpente e semente da mulher. E nós veremos como que isso vai se desenvolver nessas descendências. Quando nós olhamos, o capítulo 4 fala que Adão habitou com Eva e primeiro ela deu à luz a Caim, e depois deu à luz a Abel. Quem deveria ser a descendência da promessa aqui? Pela lógica, Caim ou Abel? Por quê? Primogênito. Mas perceba que o Senhor foge à lógica. Caim, pela lógica, ele seria a descendência prometida, a descendência da promessa, a raiz, a descendência da mulher, e Abel não. Mas o Senhor ele inverte. Percebam que a primeira coisa que nós vemos em consequência disso percebam que o mandato espiritual continua. O mandato espiritual continua. Adão e Eva ensinou para os seus filhos que eles precisavam adorar o Senhor. E aí o que acontece? Justamente isso que acontece. Abel, lavrador, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. O mandato cultural estava sendo exercido. Um era pastor de ovelhas e o outro lavrador. Isso é o mandato cultural. Isso é desenvolvimento da criação. Só que percebam que espiritualmente um está conectado ao Senhor e o outro não. Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta, e Abel também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim sua oferta, e o Senhor não se agradou. Às vezes as pessoas pensam que o problema estava na oferta. O problema não está na oferta, o problema está no ofertante. Perceba que primeiro o Senhor rejeita Caim para depois rejeitar a sua oferta. E primeiro ele aceita Abel para depois receber a sua oferta. Ele se agrada de Abel e de sua oferta. E ele rejeita Caim e depois rejeita a sua oferta. Por quê? Porque o coração de Caim não estava no Senhor. O coração de Abel, por sua vez, estava no Senhor. E aí quando a gente vê que Caim, descendência da serpente. Abel, descendência da mulher. Um conectado ao Senhor, um descendência da promessa, o outro descendência rebelde,
distante do Senhor. Percebam que isso vai ficando cada vez mais evidente. Já percebeu que quando a gente fala aqui, às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa o seguinte: vamos dar tempo a essa pessoa? Quando uma pessoa está distante do Senhor, né? Uma pessoa está em rebelião contra Deus, a gente pensa assim: o tempo vai tratar o coração dessa pessoa. Meus amados, a tendência é que o tempo só evidencia a corrupção do coração. Com o passar do tempo, o que havia no coração de Caim foi ficando cada vez mais claro. A rebeldia, a rebelião do coração de Caim foi ficando cada vez mais claro. Isso que começou aqui em Gênesis 4 e percorreu, percebam que culmina na morte, no assassinato, no primeiro assassinato. Ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. E aí é interessante que nós vemos como que o pecado ele vai crescendo na descendência. Ele vai ficando cada vez mais nítido nessa descendência. Essa descendência ela não se preocupa mais com os efeitos do pecado, com a presença do pecado. Percebam que pelo fato de Caim ter matado Abel, o Senhor condena dizendo, olha, versículo de número 12: quando lavrares o solo, não te terá dele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Olha as palavras do Senhor a Caim: você será fugitivo e errante pela terra. Você vai viver nessa terra como um nômade, né? Como um fugitivo pela terra. Você não vai ter habitação nessa terra. Mas o que acontece no verso 17? Alguém lê para mim, por favor. E convidou Caim com sua mulher, e ela recebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Ele edificou uma cidade. Esse é o coração rebelde. Essa é a descendência da serpente. Aonde o Senhor diz, você vai fazer isso. E a descendência da serpente diz, não, eu vou fazer conforme a minha vontade. Serei Deus para mim mesmo, serei lei para mim mesmo. O Senhor disse que eu serei fugitivo e errante. Não, eu edifico uma cidade, Caim edifica uma cidade e ainda coloca o nome do seu filho. Percebam como que o mandato espiritual, o mandato social, a gente vai ver o mandato social posteriormente, o mandato cultural, ele vai sendo cada vez mais rompido com o Senhor, vai sendo cada vez levado mais distante do Senhor. Alguns, eles vão dizer que nós devemos ver o plano, a vida do homem de duas formas. O plano de Deus para o homem de duas formas, com estrutura e direção. Estrutura e direção. A estrutura criacional de Deus seria que o homem deveria viver em função do seu Criador, cumprindo os mandatos. A direção é aquilo que nós damos à estrutura. Percebam que, por exemplo, Caim edifica uma cidade. Isso é um desenvolvimento cultural. Mas ele leva isso totalmente para longe da vontade do Senhor. Ele usa a estrutura de Deus, a sabedoria de Deus, a criação de Deus, e nós veremos isso de maneira mais clara na descendência, mas ele leva por uma direção oposta, uma direção distante da vontade do Senhor. Às vezes nós pegamos aquilo que Deus nos dá, e ao invés de usarmos em direção ao Criador, nós levamos por uma direção oposta. E é isso que Caim faz. Caim faz, o Senhor diz, você será errante, forasteiro nessa terra, fugitivo nessa terra. E ele edifica uma cidade. E aí quando nós chegamos em Lameque, a descendência da serpente, lembre-se que isso aqui é a descendência de Caim, não é? Não é o que diz o subtítulo aí? Olha o que Lameque faz. Lameque tomou para si 2 esposas. A estrutura criacional de Deus, um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. A estrutura é o casamento. Mas qual que é a direção que Lameque dá a isso? Uma direção oposta do Senhor. Se o Senhor disse que eu terei que ter uma só mulher, ele aponta o dedo na cara do Senhor e diz, eu vou ter 2. Eu farei do meu jeito.
eu vou fazer a minha vontade. E ele toma para si 2 esposas. Percebam que ele rompe com a estrutura criacional de Deus. A descendência da serpente não está mais pautada pela lei do Senhor. Não tem medo do Senhor. Na verdade, a gente vai ver que Lameque, ele se orgulha da sua corrupção. Lameque, ele se vangloria na sua perversidade. É assim que Lameque vê a sua vida. Ele toma para si 2 esposas. Eu serei lei para mim mesmo. Se o Senhor diz que tem que ser assim, eu farei de outra forma. Eu farei do meu jeito. Toma para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra chamava Zilá. Se os irmãos tiverem dúvidas e quiser participar, tá? Fiquem à vontade, tá bom? E aí percebam como que o Senhor é gracioso. Como que Deus é gracioso? Porque até mesmo o Senhor usa a semente da serpente para desenvolver a criação. Nós vemos isso em Jubal, em Jabal e Tubal, Caim. Já começou lá com Adão e com Eva, com Abel e Caim, mas isso se estende à descendência. Às vezes a gente pensa o seguinte, que só a descendência da mulher, só os tementes a Deus é que fazem coisas que prestam. Não, o Senhor graciosamente Ele deu potencialidades ao homem, que o homem conseguiu desenvolver a criação. Percebam que Jabal é pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. E é interessante que quando a gente vê Paulo era exatamente fazedor de tendas. Possuía gado, pai da agricultura, da agropecuária. Quando a gente chega em Jubal, nós vemos que ele foi pai de todos que tocam harpa e flauta, né? Acabamos de louvar o Senhor, acabamos de usar aquilo que Jubal criou. Descendência da serpente. Desenvolvimento tecnológico. Nem sempre é o crente que desenvolve. Mas qual que é a direção que nós damos para isso? Tubal Caim, né? Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Perceba que nós podemos utilizar tudo isso que o Senhor Ele faz através da semente da serpente, da descendência da serpente, e nós podemos dar a direção correta para tudo isso. Não pense, por exemplo, será que esses instrumentos de Jabal não eram usados para idolatria? Provavelmente sim. Provavelmente esses instrumentos eles eram usados para idolatria. Será que esses animais criados por Jabal não eram sacrificados a ídolos? Provavelmente sim. Será que esses instrumentos cortantes feitos por Tubal Caim, será que eles serviam talvez para alimentação, para construção, para cortar uma árvore, mas será que eles não serviam também para assassinato, para matar? Provavelmente sim. Então percebam que é a direção que nós damos. Deus usa até mesmo. Aqui só toma, quem veste uma roupa pergunta se o fabricante foi um crente que fez. Toma um remédio, pergunta se foi um crente que fez. Vai andar, fazer uma viagem de avião, você pensa, será que foi um crente que projetou isso aqui? Se não for um crente, eu não vou andar. Não é assim que funciona, não é? Mas nós podemos utilizar daquilo que Deus deu, até mesmo a descendência da serpente, mas colocar numa direção correta. Nós podemos pegar esses instrumentos e usar para louvor. Não é o que Davi fez? Não é o que Davi fez ao implementar música no culto, usando instrumentos musicais. Ele pega Jubal e diz: vamos utilizar isso para a glória do Senhor. Vamos utilizar isso para a glória do Senhor. São coisas boas, não são coisas ruins em si, mas nós precisamos dar a direção correta.
para essas coisas que foram criadas pelo Senhor. Percebo que tudo isso foi o Senhor que criou. Quem que deu capacidade, quem que deu a potencialidade, por exemplo, para Jubal olhar uma madeira e fazer, vou fazer um instrumento musical disso aqui? Deus deu. Deus deu os recursos. Deus deu a sabedoria. Deus deu as potencialidades da criação para que a criação fosse desenvolvida. Cultive, guarde, desenvolva a criação, domine sobre ela e use isso para a minha glória. É isso que o Senhor diz ao homem. Deveria ser usado para a glória do Senhor, para revelar o Criador, a glória do Criador. Só que o problema é que às vezes nós usamos isso em rebeldia ao Criador. Quer ver como que isso fica muito evidente? Na Torre de Babel, quando a gente chega em Gênesis 11, a gente vê um desenvolvimento cultural ali. Só que a gente vê que eles pegam esse desenvolvimento cultural e querem afrontar o Criador através desse desenvolvimento da cultura, do mandato cultural. Capítulo 11, versículo 3 e 4 diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-lhes bem. Isso é desenvolvimento cultural. Isso é mandato cultural. Os tijolos serviram-lhes como pedra e betume de argamassa. Eu brinco que meu pai como pedreiro ele desenvolve cultura. Isso aqui é desenvolvimento cultural. Construindo, fazendo tijolos, usando argamassa, construindo uma torre. Diz: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva quando Ele nos cria? Diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e Deus abençoou e diz: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Encham a terra, encham a terra, se espalhem, encham a terra. E aí vem Gênesis capítulo 6 a 9, com Noé, porque Deus decide dizimar a humanidade, preserva Noé e sua família, e quando Noé sai da arca, capítulo 9, verso 1 diz: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Como nos foi dito, o propósito, o plano de Deus permanece o mesmo. O propósito de Deus para a criação permanece o mesmo: cresçam, multipliquem, sejam fecundos, encham a terra. Mas aí vem o homem, a descendência da serpente, dizendo: nós não seremos espalhados por toda a terra. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos construir uma torre, o nosso nome será célebre. E se o Senhor disse que nós deveríamos encher a terra e nos espalhar, não, nós vamos ficar aqui e vamos mostrar nossa rebeldia contra o Senhor. É isso que a descendência faz. Numa aplicação atual quanto a isso, quanto a um dos fundamentos da humanidade, nós vemos os casais que não têm filhos hoje, ou que têm apenas um filho, e o que vem acontecendo com a própria sociedade, que vai ter o problema com relação à aposentadoria, à velhice e tudo mais. Não tem, um cachorro não é não tem, um filhinho, né? Percebam como que existe essa existe até uma ironia que fala que a sociedade de hoje coloca os filhos na creche, os pais no asilo e sai passear com o cachorro na praça. Exato. Essa perversão do homem. É o homem dizendo: não farei segundo a tua vontade, farei segundo a minha vontade. E percebam que essas coisas, que a corrupção do coração humano, ela vai se mostrando, né? Às vezes a gente está anestesiado, a gente não percebe que o homem cada vez mais mostra a sua rebelião contra o Senhor. Mas cada vez mais que o homem vai fugindo da vontade criacional de Deus, do plano criacional de Deus, o homem está apontando o dedo na cara do Senhor, dizendo: eu farei conforme a minha vontade. Farei conforme a minha vontade. Isso é a descendência da serpente falando. É o coração rebelde falando. E percebam que essa rebeldia, ela é usada. O pecado é usado. Porque o pecado, ele não fica quieto. Às vezes a gente acha que o pecado a gente pode criar ele como um animalzinho de estimação e poder viver harmoniosamente com ele. Não pode.
O pecado ele cresce, ele desenvolve, ele é ousado. Olha o que acontece, voltando lá para Gênesis 4. Então percebam o que o homem está fazendo. Está pegando tudo aquilo que Deus deu a ele. O que a descendência da serpente faz? Ela pega tudo aquilo que Deus deu a ele e joga e afronta o Criador, dizendo: eu farei conforme a minha vontade. Minha vida não será guiada pelos teus preceitos. A minha vida será guiada por mim mesmo, pela minha vontade, pelo meu coração. Olha o que Lameque faz. Lameque ele pega as suas duas esposas, verso 23. E aqui a ideia é que Lameque quer que as suas esposas tenham medo dele. Porque quando ele diz a Ada e a Zilá: ouvi, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Percebam que na estrutura criacional de Deus, o homem é aquele que protege a mulher, é aquele que zela pela mulher, é aquele que cuida dela. Eu costumo dizer que a mulher ela pode temer qualquer homem na face da terra, menos o seu marido. Qualquer homem pode fazer mal à mulher na face da terra, menos o seu marido. Seu marido tem que ser aquele que mais a protege, que a preserva, que cuida dela. Porque é isso que Paulo fala que Cristo faz com a igreja. E assim deve ser o marido com a sua esposa. Mas Lameque não. Lameque quer que suas mulheres tenham medo. Lameque é o malvadão. Lameque é o malvadão. E diz: Ada e Zilá, olha o quanto eu sou terrível. Tremam diante de mim. Tenham medo de mim. Olha o quanto eu sou perverso. É isso que Lameque quer. E percebam o quanto que Lameque, a perversidade, ela é desproporcional. Ele mata um homem porque feriu. E aqui não é um ferimento de morte, mas ele matou esse homem. Ele mata um rapaz porque pisou nele. Olha a desproporcionalidade. E a gente vê isso na nossa sociedade hoje, não vê? A gente sempre é ligado no Cidade Alerta, no Datena, que a gente vê a pessoa que mata por nada. Então percebam que não é uma realidade só nossa, é uma realidade da descendência rebelde. É uma descendência, é uma realidade da humanidade caída, da humanidade que está distante do Senhor. Essa desproporcionalidade. Nós ferimos o outro por nada. Mas a gente está pensando na descendência rebelde. A gente faz isso em casa. A gente faz isso com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes por nada nós estamos fazendo algo muito pior. Esse é o nosso coração rebelde. Esse é o pecado. É a descendência de Adão falando, a descendência de Caim falando alto no nosso coração. E Lameque se orgulha disso. Perceba que ele fala o seguinte: 7 vezes tomará a vingança de Caim. A vingança de Caim seria 7 vezes. Mas Lameque diz assim: eu sou pior. Se vocês acham que Caim foi ruim, eu sou pior. Porque se nas costas de Caim tinha 7 vezes, pode botar nas minhas costas aí 70 vezes 7. Eu sou muito pior. Brinquei na igreja esse tempo atrás, né? Aí agora os meninos ficam zombando na minha cara. Aqui eu na minha adolescência eu escutava. Aqui a maioria mais velha, mas eu não sei se vai lembrar. Eu escutava Racionais, né? Racionais, MCs. E aí eu lembro de uma música lá que falava assim: que eu sou bem pior do que você está vendo, né? Uma parte. E Lameque era isso. Lameque dizia: eu sou bem pior do que vocês acham. Se vocês acham que Caim era ruim, eu sou muito pior. Se Caim era 7 vezes, perceba que não é o Senhor que fala. Ele mesmo diz, ele mesmo joga essa praga para ele, esse castigo para ele. Pode mandar 70 vezes 7. O pecado é ousado. O pecado é ousado. O pecado, quando a gente deixa, como eu disse, não é o tempo. O tempo ele não vai pacificando o coração. O tempo vai evidenciando cada vez mais o coração rebelde. E percebo que isso foi só se tornando cada vez mais nítido, até o ponto que a gente chega em Gênesis 6, que Deus ele vê que o coração do homem é continuamente mau. Todo o desígnio do coração do homem é continuamente mau.
Estava vendo esses dias o pessoal dizendo que queriam proibir os jogos violentos, né? Porque, segundo eles, a geração mais jovem está ficando violenta por causa dos jogos. Mas na verdade não são os jogos que deixam eles violentos. Os jogos evidenciam o quanto eles são violentos. Né? Exato, exato. Aquilo que está adormecido no coração, anestesiado, ganha vida, ganha motivações, né? A gente não precisa, porque a gente sabe, a Escritura fala que é do nosso coração que procedem as coisas ruins. Os maus desígnios procedem do coração. Porque por vezes as pessoas vão dizer, são os fatores externos. E de fato, fatores externos, eles contribuem. Mas eles não são a fonte do pecado. A fonte do pecado é o nosso coração, é o meu, é o seu coração. Jesus Cristo fala que é do coração que procedem os maus desígnios, as contendas, os ciúmes, os homicídios, a malícia, é do nosso coração, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem sempre esse complexo de Adão, de dizer, não, a culpa é do outro. Como Adão disse, a culpa é da mulher, foi a mulher que tu me deste. Não é, é o meu coração. A culpa não é dos meus pais, como Freud vai dizer, né, da tua criação. A culpa não é da criação que você teve, a culpa é do teu coração rebelde. A culpa não é do Estado. A gente fala, a culpa é do Estado, o governo. Não, a culpa é do nosso coração rebelde. A gente tem que botar a gente no nosso devido lugar e entender que o nosso coração é rebelde ao Senhor. Ela levantou primeiro, tá? Hoje em dia você vê muito, né, quando você está estudando, a psicologia realmente afirma que o comportamento inadequado da pessoa é referente à vivência que ela teve. E somente a vivência. Porque eles acreditam que se ela estivesse num meio social totalmente favorável, ela não agiria de forma correta. Mas tem casos de crianças, por exemplo, que vivem em famílias totalmente estruturadas financeiramente, socialmente, mas que têm atitudes que não condizem com a vivência dela. Exato. Você vê que é algo interno, algo bem maior. Está lacrado no coração. Exato. E você vê, por exemplo, pessoas que crescem num ambiente totalmente desfavorável. Por exemplo, uma pessoa que tem 4 filhos. Um vinga e 3. Mas cresceram no mesmo ambiente, com a mesma criação, com os mesmos pais, passando pelos mesmos problemas. Por quê? Porque um decide não dar vazão ao seu coração, à sua corrupção, e os outros decidem dizer, eu vou viver segundo a minha vontade. Só que utilizando esse mesmo pensamento, quando eles querem reafirmar uma posição deles, eles falam, esse é o meu jeito. É desse jeito que eu sou, é desse jeito que eu fui criado, daí eles usam a palavra criado. É desse jeito que eu quero fazer, porque a minha posição é a correta e a sua não. Exato. Eu sou dono, daí eles utilizam que a verdade não é absoluta, é relativa, certo? Que a forma de se encarar a vida ou a sociedade não pode ser estática, ela tem que ser maleável, e que o que já foi, vamos dizer assim, usando a linguagem deles, o que já foi não deve ser mais aplicado. A gente tem que entender que Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 1, que toda essa tentativa humana é uma tentativa, Paulo fala que é o homem detendo a verdade de Deus pela injustiça. É o homem pegando é Deus falando o seguinte, por exemplo, a culpa está no teu coração que é corrupto, que é rebelde, que é caído. E o homem vai dizer, não, eu sou assim. Alguns vão até dizer, né? Foi Deus que me fez assim. A minha criação foi assim, né? Então é sempre o homem criando desculpa. O homem ele cria desculpas, justificativas para não fazer a vontade do Criador. Paulo fala isso muito em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, mostrando o que há no coração do homem rebelde. O coração do homem rebelde é esse. Tanto que Paulo ele vai falar assim, né? E a gente vê isso com Lameque. Quando se cursaram, tornaram-se loucos. O homem acha que é sábio viver em pecado. O homem acha que está saindo em vantagem vivendo em pecado, em rebeldia. O Lameque acha que está em vantagem. Olha, eu tenho 2 mulheres. Eu tenho 2, você só tem uma, eu tenho
2. Se alguém me pisou, eu vou lá e mato. Se vocês tinham medo de Caim, tenham muito mais medo de Lameque. Ele encucava-se por sábio, mas na verdade era um insensato, um louco. É isso que o pecado faz. Costumo dizer que o pecado emburrece. E o pecado emburrece mesmo. O pecado emburrece porque não nos deixa ver de fato a nossa real situação. Mas essa é a descendência da serpente. Tem a descendência da promessa. É isso que nos dá esperança. Que não é uma descendência de sangue necessariamente, porque Caim também era descendência ele era descendência sanguínea de Eva, mas não uma descendência da promessa. Olha o verso de número 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete nasceu um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Percebam que o que Caim faz? Se a descendência da promessa não sou eu, é Abel, ele vai lá e mata Abel. Só que o plano de Deus não está pautado nas circunstâncias, está acima das circunstâncias. Deus que tem controle sobre as circunstâncias. A promessa de Deus, ela não é interrompida quando Abel morre. A promessa de Deus continua em vigor. A promessa da descendência da mulher e do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, ela continua. Só que agora Deus abençoa Adão e Eva com um filho chamado Sete. Se os irmãos olharem posteriormente, outra oportunidade, Lameque, ele é o sétimo depois de Adão. E se os irmãos depois tiverem oportunidade, Enoque, no capítulo 5, é o sétimo depois de Adão. Lameque, um que se orgulhava da sua perversidade. Enoque, aquele que andava com Deus. Essa é a descendência da mulher, a descendência da promessa. Enos, a partir daí, se começou a invocar o nome do Senhor. E é interessante que quando vai falar de Sete, no capítulo 5, fala que Sete, ele... Olha o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Não aparece essa expressão para Caim. Lembra que quando o Senhor cria Adão, ele criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Essa expressão não aparece com Caim, mas aparece com Sete. É como se a esperança voltasse. É como se a promessa, a esperança da promessa estivesse viva, só que agora em Sete, conforme a imagem. Ele chamou Sete. E só acrescentando também, quando vai falar de Noé, vai falar que o Noé andava com Deus, ou achou graça. Eu queria achar a expressão certinho. Lá no verso de número 8, do capítulo 6. Achou graça diante do Senhor Noé. E só para a gente ver que desde o começo, depois do pecado, tem uma linha que vai percorrendo toda a Escritura. Toda. Como eu disse, toda a humanidade ela vai se dividir nessas duas descendências. E quando nós chegamos, por exemplo, se tiver alguns minutinhos, não, pode continuar. Até aproveitar, porque percebam que o Senhor fala da descendência da mulher, mas ele fala de modo específico de um descendente, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça. Nós sabemos que de fato quem que é esse descendente? Cristo. Mas nós vemos como que isso vai se desenvolvendo na revelação de Deus, no plano redentivo de Deus. Porque, por exemplo, quando ele chama Abraão, ele promete descendência a Abraão. Ele promete descendência a Abraão, E por meio de Abraão haveria um que abençoaria todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor sempre está preocupado com a descendência e de modo especial um
descendente. E aí quando ele chega em Davi, ele diz: Davi, haverá um descendente teu que vai se assentar no trono, e será um trono eterno. E aí quando a gente chega lá em Paulo, lá em Gálatas, Paulo vai falar do descendente, da semente, que é Cristo. Então, essa preservação da semente prometida, da semente da promessa, ela justamente precisa ser feita, precisa ser preservada, porque é por meio dela que viria o Redentor. E aí é interessante que, se nós vemos um Lameque perverso de um lado, nós temos um Lameque da promessa do outro, né, que é o pai de Noé, que está esperando o descendente da promessa. Por exemplo, lá no versículo 28 do capítulo 5, fala que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele está ainda com o coração na promessa. Ele ainda está com o coração na promessa. E ele espera que a promessa de redenção venha através do seu filho. Mas não é só um tipo de Cristo. Não é um tipo de Cristo. Daquele que verdadeiramente vem e nos consola de nossas aflições. Daquele que vem e que virá pela segunda vez e restaurará toda a criação. A terra que o Senhor amaldiçoou, ela geme, suporta angústias até agora, e ela aspira a revelação dos filhos de Deus, esperando a revelação de Cristo, que tornará a terra amaldiçoada em um novo céu, em uma nova terra, onde não há mais maldição. Não vai haver mais maldição no novo céu e numa nova terra. Então, percebam que esse Lameque aqui é o Lameque da promessa, o Lameque que espera pela promessa. E ele tem um filho, Noé, seu filho chamado Noé, um homem justo, íntegro, seus contemporâneos, e que andava com Deus. Mas lembre-se, antes de tudo isso, Noé achou graça. 7. Obra da graça de Deus. Enos, obra da graça de Deus. Toda descendência, obra da graça de Deus. O fato de Deus preservar Noé em meio a uma geração corrupta, obra da graça de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Por isso ele era homem justo, íntegro e andava com Deus. Mas é interessante porque quando a gente olha Noé e seus filhos, né, Sem, Cã e Jafé, Noé, Deus coloca Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras lá dentro da arca. E é interessante que a semente da serpente estava dentro da arca. A gente pensa que foi só a descendência da promessa que estava dentro da arca? Não, a descendência da serpente. Por quê? Porque quem botou inimizade entre um e outro foi o Senhor. Eu porei inimizade entre vocês. E essa inimizade ela vai existir até o final da humanidade. Essas duas descendências, essas duas linhagens vão existir até o final. E aí quem que entra na arca? Cã, Sem, Cã e Jafé. E maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Mas a gente não percebe, mas a semente da serpente estava dentro da arca. Porque essa inimizade ela permaneceria, né? Então, meus amados, eu acho que eu me delonguei um pouco. A pergunta que nós devemos fazer é: a qual descendência que nós pertencemos? A qual descendência nós pertencemos? A descendência da promessa, que é da mulher, ou a descendência da serpente, que é a descendência rebelde? Qual descendência nós somos? Será que nós somos caracterizados por aqueles que são aqueles que afrontam o Criador, que decidem viver segundo a sua própria maneira? Ou será que nós somos caracterizados por aqueles que invocam o nome do Senhor? Aqueles que vivem pela graça, aqueles que buscam andar com o Senhor. Qual que é a característica nossa? Isso vai depender da nossa descendência. Se confiamos na promessa e confiamos em Cristo, né, no descendente que esmagou a cabeça da serpente, ou se nós apontamos o dedo na cara de Deus e dizemos: eu vou fazer da minha forma,
Eu me orgulho do meu pecado. Eu me orgulho da minha rebeldia, da minha perversidade, da corrupção que há no meu coração. E eu vou viver assim. Achando que eu sou sábio, na verdade eu evidencio a minha loucura. Que você seja caracterizado pela descendência da mulher, daquele que invoca o Senhor, daquele que adora o Senhor. A ideia de invocar aqui é a ideia de adoração. A ideia de adoração. Aquele que adora o Senhor, que vive para a glória do Senhor. Então percebam, meus amados, nós podemos pegar tudo isso que Deus nos deu e botar na direção correta. Claro, sempre amparados pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Amém. Os irmãos têm alguma dúvida? Está claro, né?